Muito bem, então nós vamos prosseguir. Eu tive um pequeno problema aqui com a minha máquina que gera o vídeo, e- mas acho que agora vai dar certo nós terminar a nossa conversa aqui. Penso que não vamos ficar prejudicados não. Beleza? Ok? Só peço que quem estiver aí na live aí, ou mesmo aí no chat, que por favor me dê sempre um sinalzinho aqui se dá algum problema, que eu preciso um pouco do ponteiro de vocês aí, tá bom? Ok? Muito bem. Então, nós paramos exatamente nesse ponto, né? E da finitude, né? Da questão da finitude, ou seja, da vida enquanto tal, né? A pergunta é essa mesmo, né? O que é vida? O que é vida? Quem pode perguntar o que é a vida, o que é vida, né? Mais precisamente, o que é a vida de um ser humano? O que é a vida de uma minhoca é uma coisa. O que é a vida de uma tartaruga também é uma coisa. O que é a vida de uma cobra, de um rato, é uma coisa. Agora, quando nós fazemos a pergunta mais precisa, né? O que é a vida de um ser humano? E depois, na mesma medida, o que é e quem a define? Aí muda-se a posição. Né? Muito bem. Então, com isso, eu quero dizer o seguinte, para ser bem básico e bem prático. A pergunta por que se é possível pensar a morte ou pensar na morte. É bem distinto essa questão aqui. O que é pensar a morte e pensar na morte? Como já disse antes na conversa anterior, que eu já tive já muito problema com relação a isso. Já tive e tenho. Não tem que ser honesto aqui, não é? Agora, esse certo pudor, ou esse certo mito no sentido negativo em relação a isso. Como eu disse a vocês que eu fui criado com certo resguardo, ou seja, me provocaram muito medo sobre essa questão. Né? A questão do cemitério, como já disse, a questão de morto, mesmo essa questão de caixão que aparecia não sei da onde, na curva da estrada, não sei das quantas. Isso foi trazendo um medo dramático e trágico muitas vezes. Né? E muitas vezes essa questão eu chamei de taburenta sobre a morte. Né? Isso só traz atrapalho. Aí muitas vezes falam, mas a certeza é que vamos chegar lá. Bom, a certeza é que vamos chegar lá. Pelo menos o dado está aí. Agora, o que a gente inventa com essa certeza? O problema está aqui. O fato de eu sentir que alguém partiu, chorar alguém que partiu, sentir saudade, isso é o genuinamente humano. O humano nesse sentido. Né? Porque o que não seria afetivo humano é o contrário disso. Antes de dar o problema eu estava refletindo exatamente isso. Né? De pessoas que teve como é que diz, a capacidade de dizer não, para que ficar queimando vela em cemitério? Né? Outra, para que levar flor para cemitério? Né? E assim por diante. Isso é uma inutilidade, ok. Quer dizer, de um ponto de vista da eficácia, da utilidade, para quem está nessa mentalidade, de fato, isso é um iente, isso não é nada. Né? Mas para quem está no campo da simbólica, no campo do sentido, isso é um mundo desenhado. Ponto final. Agora, o que eu acho engraçado é o seguinte: eu acho tão difícil levar um buquê de flores para colocar no túmulo da sua mamãe que partiu, mas muitas vezes corta a mesma rosa e dá para namorado ou para o namorado. A pergunta é do ponto de vista da eficácia, o que vale? O que muda aqui? Um ente querido que está no cemitério e o outro ente querido que está na sua relação. Do ponto de vista da eficácia, o que se faz com a flor? Dá para fazer salada com ela? Não é? Dá para passar um pouquinho de óleo, manteiga e comer com pão? Também não dá. Ambos os casos não dá. Ambas as flores vão secar. É o gesto, gente. É o gesto. E eu, quando trabalhei com antropologia em Passo Fundo, e aí eu acho que os meninos estão me acompanhando aí, eles vão lembrar disso. Tem duas coisas na vida que eu aprendi com um grande mestre chamado Ernesto Greiner.
professor de ética especial, ele dizia que tem que diferenciar duas coisas, o gesto de amor e o serviço de amor. Eu estou convicto disso, que acho que muitas das nossas encrencas e talvez conflitos humanos e até falta de capacidade humana está nisso. Capacidade humana de lidar afetivamente com as situações humanas. O gesto de amor é quando alguém faz aniversário, por exemplo, alguém faz aniversário, você corre no determinado, na determinada loja, vai lá e faz um presente, e de imediato você traz, entrega para ele. Está aqui o presente, esse aqui é o presente para você, para o seu dia, para o seu aniversário, enfim, estou contigo, estou festejando com você essa alegria. Isso é gesto. Porque é algo que vai tomar e vai usar e etc. É gesto de amor. Ou, como eu vejo por aí muitas vezes, não me pega mal aqui, né? Muitas vezes se compra uma panela de pressão e dá para a esposa, ok, beleza. Mas muitas vezes esquece de comprar um frasco de perfume e dá para a esposa, que é o mesmo gesto de amor, compreende aqui? Estou dizendo que não tem que dar não, mas me entenda o que eu estou dizendo com isso aqui, né? Então, agora, esse é o gesto. É o gesto, esse é o serviço, estou dizendo na contramão da coisa. Esse é o serviço de amor. Dar um utensílio para alguém numa data especial. Esse é o serviço. O gesto de amor é a mesma atitude antropológica, é a mesma atitude afetiva, mas é quando você, na verdade, tem alguém que você gosta muito, para o seu papai, a mamãe, ou o filho, ou a filha, ou a namorada, ou o namorado, que você vai lá e pega um buquê de flor e entrega. Talvez até sem dizer muitas palavras, entrega a ele ou a ela. Né? Quer dizer, esse gesto é edificante, porque ali houve toda a codificação de linguagem, todo um sentido dado ali, que entre os dois, houve uma constelação de mundos transpassados ali. Agora, qual a diferença das duas coisas? Né? Onde está a diferença das duas coisas? Talvez no conteúdo. Porque uma flor nunca vai ser serviço de amor. É um pouco difícil dizer aqui, né? A flor nunca vai ser serviço de amor. A flor sempre é gesto. Gesto de amor. A panela ou a bicicleta que se dá para alguém, aí é um serviço. Isso pode ser uma coisa simples no primeiro momento. Mas tem pessoas que não saem da relação do serviço. E aí, se você tem um pouquinho de paciência, é que caímos nessa coisa um pouco perigosa que está entrando na relação também com nossos entes queridos falecidos. Sabe o que é? Essa cultura que entrou depois da Idade Média para cá, principalmente depois do século XV, que é essa cultura de ver o ócio, a vida livre, assim, como desperdício de tempo. Como desperdício de tempo. Então, quando tudo vira serviço, tudo vira negação do ócio. Então, vira negócio. E quando isso entra na relação humana, que a relação passa a ser negociada, eu vou negociar com ela, eu vou negociar com ele, passa a ser tudo quase como uma tarefa contratual, desgraçou tudo. Desgraçou totalmente a relação. Então, por isso, quando morre alguém, tem pessoas que não sabem o que fazer. Entendeu? Porque não tem, não sei se estou falando aqui me entender, não tem essa perspectiva. E isso aqui não é racional. Isso aqui não é um cálculo da razão. Compreende bem? Isso aqui é uma educação afetiva. E quem não é educado afetivamente, diante da morte, diante do limite da vida, ou fica desesperado, ou fica frio que não é pedra. Simples assim. Isso faz a gente pensar muito. E por isso que eu estou insistindo aqui, que o nosso futuro, ou a nossa condição, gradativamente, enquanto educadores, ou papai ou mamãe de família, é ir pensando uma pedagogia da morte. Quer dizer, superar esse problema, uma morte para quê? Essa pergunta, quando vem assim, para quê? É negócio.
Para que pensar a morte? Se a morte é uma coisa certa. E logo eu pergunto, então eu fico pensando, então para que colocar a vida em ato? Se a vida também é coisa que está aí acontecendo. Compreende? Ah, mas ir no cemitério é uma perca de tempo total. Tá ok. É uma perca de tempo total. Mas vai chegar o dia que esse confronto dessa perca total vai se ver que ela é um prejuízo para quem pensa assim. Do ponto de vista psicológico. Não estou nem dizendo outra coisa aqui. É do ponto de vista psicológico. Sempre vai chegar um momento que a consciência vai se defrontar consigo mesma. Não tem. A morte é a consciência dele. A morte é o espaço da consciência. É isso que eu quero dizer aqui, com todas as letras que tem o ABC. Então, pensar na morte e pensar a morte é uma tarefa, eu diria assim, exigente e de muita responsabilidade de todos nós. Porque é isso que nos faz humano, por incrível que pareça. Quer dizer, se tem humano, se tem algo que nos humaniza, é ter essa relação positiva. Também com a nossa finitude. Não é ter a relação de disfarce ou de descarte, mas ter a definição de posição, de cara a cara, rosto a rosto, e assim por diante. Compreende bem? Muito bem. Vejo aqui também a Maria Alcione Cirino, lá de Passo Fundo. Boa noite, Alcione. Prazer. Opa, a professora Nilza, nossa diretora, aqui do Sapé de Caldas Novas. Muito bem, professora. Ela diz aqui que é um desprezo com a religiosidade das pessoas. Muito bem, gostei de escutar isso aí. Muito bem, obrigado. Também a Salete, lá de Santo Ângelo. Muito bem, Salete. O Kleber Medeiros também. Um abraço também, Kleber. Você continue pensando bastante, né? Sempre será um pensador. Eu gostava que as suas intervenções na sala de aula sempre algo assim de substancioso. Prazer. Um abraço à turma toda aí de Passo Fundo. Se é que você mora em Passo Fundo ainda. Muito bem. Então, dando um passo, nós vamos olhar com mais cuidado, então, essa questão que eu estou tentando dizer aqui, né? Então, hoje, eu posso dizer que... Como é que eu posso dizer assim? Eu posso dizer que eu não tenho mais tanta cisma, entre aspas aqui, em relação à morte. Eu não tem mais aquele abismo, aquele absurdo. Né? Não tem mais aquela coisa assim, como é que diz, daquele pavor. Não chega nem a ser medo. Mas isso não significa que eu não tenho sentimento. Né? Isso é outra coisa. Que eu não tenho a sensibilidade. Porque o sentimento, o sentir, é aquilo que você não precisa ter palavras. Você sente e acabou. É a mesma coisa que você ter atração por alguém. Não precisa estar explicando muito isso. A desgraça é que muitas vezes tudo virou explicação, tudo virou meta-discurso. Então cada gesto, cada coisa, cada serviço tem que ser explicado. Isso é uma porcaria. Isso mata qualquer gesto simbólico, qualquer atitude simbólica. Então o que eu poderia dizer agora, com todas as letras, o que eu sinto é muitas vezes uma enorme tristeza. Porque para mim a tristeza é algo eminentemente humana. E eu me sinto humano como me sinto triste. Como me sinto humano quando eu me sinto alegre. Os momentos de tristeza e os momentos de alegrias para mim são momentos que eu falo, opa, sou humano. Opa, eu ainda tenho sangue que corre na minha veia. Opa, ainda tem nervo ainda que... etc, entende? É sinal que eu não estou sendo neutro. Mesmo aqui em Caldas Novas, o ano passado, se não me engano, quando se fez o enterro do neném, 10 dias de nascimento, que morreu asfixiado no ato de mamar da mamãe, quer dizer, o que há aí? Vão soltar foguete numa hora dessa? Dizer que não, isso é relativo, que isso acontece, e assim mesmo, é natural? Vão devagar com o andor. Quer dizer, essas coisas ali, um fato como esse aí, ele te põe você a pensar a condição da sua vida, e ponto final. E não tem muita palavra diante de um fato como esse. Como eu fiquei naquele dia sem ter discurso. O que eu vou fazer? O que eu vou falar para a mãe dessa? Para a mãe de uma criança dessa? Vou falar para um pai, para a irmãzinha que está lá pertinho do caixãozinho, olhando para o irmãozinho que está só ali fazendo seu grito de apelo,
mas faleceu por um ato singular. É isso. Então, eu diria que só sente realmente essa situação, essa condição, quem amou na vida. Quem nunca amou profundamente na vida, ele não vai compreender o que significa a ausência de um ente querido. Não. Não vai compreender. Não, não tem como. Quem nunca chorou por um ente querido, ou por uma pessoa amada, ele jamais vai conseguir entender a solidão de alguém que está desesperado por alguém que partiu. É simples assim. É simples assim. Então, e aqui vem o nosso poeta maior, que até anotei ele aqui, né? Mário Quintana, um gaúcho de Santana do Livramento, que eu gosto muito, né? Ele escreve assim uma coisa muito, eu anotei aqui, na verdade. Né? Ele escreve uma coisa assim muito, muito salutar, né? Ele vai dizer assim, ó: morrer, que me importa? O diabo é deixar de viver. Morrer, o que me importa? O diabo é deixar de viver. Ou seja, a vida, como é que diz ele? A vida é tão boa, por que deixá-la, né? Eu não quero ir embora. Era 6 da manhã. Era 6 horas. Minha filha me acordou. Ela tinha 3 anos. Fez-me então a pergunta que eu nunca imaginara. Isso aqui já é o Rubem Alves, né? Papai, quando você morrer, olha aqui, quando você morrer, você vai sentir saudades? Quando você morrer, você vai sentir saudades? Esse texto eu peguei hoje à tarde, porque isso foi a pergunta que meu finado pai me fez há 20 anos atrás, na sua partida lá em Cuiabá, Mato Grosso. Na cama dele, já muito convalescente, de repente o pai me perguntou o seguinte: olha, e aí, se eu morrer mesmo daqui uns dias, você vai conseguir, como é que é? Você vai continuar vindo aqui na nossa casa, visitando os seus irmãos? Eu juro que aqui naquele momento eu fiquei balançadíssimo, balançadérrimo. E hoje eu fico pensando nessa coisa do meu pai, porque faz um tempinho não vou lá nos meus manos, assim por diante. Então, na sabedoria de vida, no seu leito de morte, não me perguntou se ele partisse mesmo, se eu ia continuar indo na casa igual sem ele lá, né? Assim por diante. Outra vez ele me largou outra dramática, eu chegando dos meus estudos do Rio Grande do Sul para Mato Grosso, mas como eu tinha que voltar logo para uma famosa pesquisa que eu tinha lá, eu estava com muita pressa, muito agoniado, fiquei lá fiquei 4 dias, eu falei, pai, eu estou indo, e vou ir, porque está na hora, né? Aí ele falou, por quê, rapaz? Não, eu vou. Era mês de janeiro, acho, se não me engano. Ele me falou bem assim, olha, rapaz, cuidado com isso, hein? Quando se começa a não ter tempo de visitar como é que ele disse? Os parentes, uma coisa assim, os parentes, os amigos, é sinal que a vida também não está valendo a pena. Na hora não dei ouvido, nem escutei aquilo, né? Mas faz sentido. Faz muito sentido, sim. Porque quando a gente começa a não ter tempo do papo, quando a gente não consegue mais ter tempo de sentar na areia e olhar para as estrelas, e achar que isso não é perca de tempo, que a desgraça nossa é essa, né? A vida também começa a virar uma coisa insossa. Simples assim. Porque o mundo do negócio, só negócio, só negócio, só negócio. O que é só negócio, só negócio, só negócio? É coisas, coisa, e a vida vai ficando no segundo plano. E quando se morre, ou é um susto danado, ou é apenas um descarte e ponto. É disso que eu estou querendo dizer aqui. E o sistema que nós estamos envoltos nele é o sistema que fabrica a pessoa com essa cabeça e dessa maneira. É impressionante, mas é assim. Tá? Bom, recebo aqui também a minha prima Mary Leite, de Rondonópolis, que maravilha. Prazer para mim. Também aqui a Mariana Calaça. Que maravilha, minha amiga de infância. Que alegria é. Prazer, Mariana. Professora Mariana, pedagoga. Nós criamos juntos na infância, lá no lugar que eu nasci, chamado Córrego do Mateiro, município de Jaciara. Prazer, Mariana. Esse espaço ter você.
Também a Jane Copete, de Santo Anjo. Prazer, Jane. Que maravilha. Professora Nilza também falando aqui do verso do Quintana. Fantástico, também gosto muito dele. Então, que prazer ter vocês aí. Só assim eu sei que eu posso continuar aqui na minha verba, né? E assim por diante. Então com isso, dessa questão daí do Rubem Alves, essa questão aí do Mário Quintana, e esses trocadilhos que meu falecido pai, Manuel Antônio, uma vez me disse, eu tenho pensado muito nessa questão e tenho tentado levar isso na minha prática pedagógica, na minha prática de educador, e, enfim, até de palestrante por aí, um pouco isso. Porque quando meu pai falou isso, para mim naquela época, eu me lembro, 2003, foi 2003, lembro bem certinho, foi mês de março, fevereiro de 2003. Eu fiquei mudo, eu fiquei totalmente mudo. Puxa vida, quando eu morrer, você vai continuar vindo aqui para visitar seus irmãos? Bom, eu não sabia o que dizer naquele momento. Honestamente, não sabia o que dizer. Então, eu chamo assim, ele entendeu e veio ao meu socorro. Pegou na minha mão e apertou. O pai fez isso comigo, né? Como que ele disse, não chore, que eu... Como é que ele disse? Eu vou estar com vocês. Assim, o gesto meio que ele quis me dizer, né? Eu vou estar com vocês. Né? Quer dizer, eu lá, um rapaz que achava que já era dono da cocada toda, né? E tem que levar a lição para aprender mais uma vez aprender o sentido e o rumo da vida. Né? Então eu diria que a saudade e a esperança, ela está combinada com a morte e com a vida. Não estão separadas. E já escutei gente falar também que saudade é coisa de museu, coisa de quem de fato ficou velho demais, por isso fica com saudade. Olha, quem não tem saudade não tem direito a ter esperança. Simples assim. Esse negócio de achar que saudade é coisa de museu, ou coisa de mente caduca, que só fica lembrando do passado, etc. Quem não tem passado, quem não tem memória, não pode ter direito à esperança. Porque matou já o sentido da esperança. Porque a esperança só é esperança na medida que você está com os pés na história. História, o que é história? História é passado e presente. Isso é história. E nada mais. Né? Bom, então eu diria que a morte é onde mora a saudade. Eu não tenho mais dúvida disso. A morte é onde mora a saudade. É onde mora a saudade. E aí tem uma outra poetisa que eu acho muito salutar, que é a Cecília Meirelles. Né? Ela diz algo também muito profundo que eu anotei hoje à tarde também. Né? Ela vai dizer o seguinte, eu fico a imaginar, né? Ela diz aqui, e depois de muito navegar, a algum lugar, enfim, se chega. O que será? Talvez até mais triste, não é? Nem barcas, nem gaivotas, apenas sobre-humanas companhias. Com tristeza, não é? O horizonte avisto, aproximado e sem recurso. E aí vai, né? Aí vai a coisa. Só quem tem uma alma, eu diria, substanciosa de conteúdo pode afirmar algo como esse. Para quem não tem essa capacidade interior, que só vive da exterioridade, evidente que isso aqui é palavra oca, sem nenhum mínimo sentido, né, evidentemente. Né? Bom, então aqui, que na verdade a gente vai percebendo essa questão toda, eu já estou indo para o final aqui também, para dizer o seguinte, que pensar a morte e pensar na morte é se saber-se acompanhado humanamente. Quem é que te acompanha? Quem é que eu acompanho? Quem é meu destinatário? Quem tem alguém, nunca vai ficar sem ninguém. Vai se tornar sempre alguém. Entende? Agora, o grande problema que muitas vezes a gente pode chegar à conclusão de vida e é dizer até o seguinte, ó, que pena
que pena que a vida é só isso, né? Que pena que a vida só nos traz isso, e assim por diante, né? Então eu diria que essa questão de pensar o sentido, de pensar a escatologia como o sentido que vai se abrindo para o horizonte, e ter a esperança como motivação do seu andar no mundo, é você, como é que diz aquela velha história, se saber que você está sendo bem acompanhado e melhor ainda quando você sabe que você mesmo é uma boa companhia. Não tem algo mais agradável na face da terra do que quando você está aí no seu abismo, no seu desespero, de repente um braço amigo vem e te abraça. Ou um aproximar amigo, né? Principalmente na hora da morte, na hora da partida de um ente querido. Eu me lembro muito bem, vou tornar a falar do meu pai, lá no Mato Grosso, quando nós estávamos enterrando ele numa cidade chamada São Pedro da Cipa. Eu me lembro que chegou acho que foi um vice-prefeito, o prefeito, não me lembro mais quem, disse: aqui nós estamos enterrando um homem que não deixou inimigo. É outra frase também que até hoje me cala profundamente. Quer dizer, puxa, um homem que viveu 70 e tantos anos, né? Que foi praticamente celeiros ali com muitos outros naquela região, né? E alguém que falou isso com memória, não falou isso para agradar ninguém, e falou para si mesmo, nem falou para mim, nem para ninguém. E ainda acabando como é que diz assim, o sepultamento, o ajeitamento do túmulo, esse senhor diz isso: aqui nós estamos enterrando um homem que não deixou inimigo. Quer dizer, eu acho fantástico isso, viu? Eu acho fantástico, não porque é meu pai, porque eu estou me olhando sempre para mim, porque na minha trombada pela vida aí, eu não sei até que ponto eu tenho conquistado muitos amigos ou coisa do gênero, não sei. Agora, por outro lado, tem uma questão certeira, colegas que estão aí me acompanhando. Penso que não há algo mais frustrante e mais triste para a vida do que você morrer. Você morrer mesmo assim, olhando para os lados e não deixar saudade. Né? Como que disse, se foi-se entulho da história. Né? A gente tem que fazer essa revisão. Morrer sem deixar saudade. Que por outro lado é dizer o seguinte: morrer sem deixar amigo. Viveu a vida toda sem fazer amizade. Porque a condição da vida boa, da vida agradável, da vida satisfeita, é o quê? Os amigos. Estar com os amigos. Ó, Jesus Cristo. Jesus disse, né? Eu não chamo você nem de doutor, nem de professor, nem de psicólogo, nem de nada. Eu chamo vocês de amigo. E de amigos e amigas. Essa foi a conclusão que Jesus chega na rodada da sua caminhada. Nós mesmos temos que estar olhando para isso. Ao redor de mim tem o quê? Amigos? Amigas? Quem é que está ao meu redor? Porque é isso que dá o sabor, dá o calento da vida, né? Penso eu. Bom, desse ponto de vista, vamos chamar assim que nem a Dona Clara, né? Uma velhinha de 95 anos, lá do sul, né? Ela vivia uma religiosidade mansa, serena, tranquila, né? Aquela vovó sábia, né? Quer dizer, ela vivia uma vida, um dia ela me disse para mim, como é que ela me disse? Eu vivo uma vida sem culpa e sem medo. Eu vivo uma vida sem culpa e sem medo. Eu falei, puxa vida, meu Deus. Uma senhora, naquela idade, naquela altura, né? Já estava de cama, evidentemente, né? No final da minha conversa com ela, eu perguntei se ela tinha algum arrependimento ou coisa do gênero. Ela me largou essa. Não, eu vivi minha vida e vivi minha vida sem culpa e sem medo. Por sinal, ela era uma senhora cega. E ela pedia para quem? Para a neta. Eu lembro como hoje, para a neta ler a Bíblia para ela. Todo dia a neta ia lá e lia a Bíblia. De repente, essa senhora fez um gesto. Como, assim, um gesto, como diz, pare, né? Para a neta, pare. Isso é de arrepiar, gente, viu? Fez aquele gesto, interrompendo a leitura. E aí o que ela tinha a dizer, né? Era infinitamente mais importante. Claro. Então ela disse, minha filha, sei que minha hora está chegando. Sei que minha hora está chegando. E aí a gente pergunta, mas a senhora rezou tanto, por que a senhora rezou tanto então? Etc. Ela respondeu, eu rezei tanto, não, eu rezei porque nunca soube o que Deus quis comigo. Mas aí ela disse, mas que pena, ela disse, a vida
é tão boa. Mas tenho muito medo de morrer, Alice. A vida é tão boa, mas tenho muito medo de morrer. O morrer pode vir acompanhado de dores, humilhações, como é que diz, de aparelhos, tubos enfiados no meu corpo contra a minha vontade, né? Sem que eu nada possa fazer, porque já não sou mais dona ou dono de mim mesmo. Então, quer dizer, essa senhora me ensinou isso. Então aqui, colegas, eu acho que é algo fantástico a gente pensar nisso e pensar que a solidão é outro lance aqui, né? Ninguém tem coragem ou palavras para de mãos dadas, assim muitas vezes, né, falar sobre a minha morte, né? Eu mesmo, na minha condição aqui, estou falando aqui um monte de conversa aqui com vocês, mas não sei até que ponto já sentei de mão dadas com um amigo ou com uma amiga e falar sobre a morte, não sobre informação, sobre especulação, mas do ponto de vista existencial, né? Ninguém tem coragem de falar, né? Medo de que a passagem seja muito demorada, ou sei lá, coisa do gênero. Bom seria, mesmo, né, depois de anunciada a morte, ela acontecesse de forma mansa e sem dores. Todos nós esperamos isso, não é? Esperamos isso. Mas a morte em si, muitas vezes nós temos um medo terrível, né? Longe, por exemplo, eu penso muitas vezes longe dessas máquinas de hospitais, né? Em meio às pessoas que se amam, quer dizer, em meio às visões de beleza, é muito mais, quer dizer, seria mais confortador, mais significativo morrer no meio dos seus, né, das pessoas que se amam e etc. ali, no meio das visões de belezas, do que morrer amarrado numa cama de UTI, né? Que é muitas vezes isso que acontece. Vai lá, já está morto, né? E muitas vezes, aquela resposta que tantas vezes que eu já fui em hospital, né? Na minha função, eu tenho que ir mesmo. Então eu pergunto, fulano e tal, não, acabou de ir a óbito. E onde ele está? Já desceu para... É isso aí, né? Bom, mas a medicina, enquanto medicina, não entende. Não sei se vai entender um dia, né? Não entendo. Quer dizer, um amigo contou-me dos últimos dias também do seu pai. E com isso eu vou encerrando minha conversa aqui, né? Já bem de idade o pai, já bem velhinho, né? As dores eram terríveis, era de matar mesmo as dores, né? Era insuportável a visão do sofrimento do pai. Ele disse que não aguentava ver aquilo, né? Então dirigiu-se então ao médico, né? Ao médico e falou assim para o médico, bem assim ele disse para o médico: o senhor não poderia aumentar a dose dos analgésicos para que meu pai não sofra? O médico olhou, né, olhou para ele com um olhar severo, duro e disse: o senhor está sugerindo que eu pratique a eutanásia? É isso que o senhor está me sugerindo? Ali é algo duro, né? Porque há dores que fazem sentido, né? Há dores que fazem muito sentido, como as dores do parto, né? As mamães sabem do que eu estou falando aqui. Aliás, as mamães a vocês, muito obrigado, louvor à vida por vocês. Tem que se dizer isso. Vocês mulheres, vocês mamães, que tem sempre esse expediente e essa capacidade de decisão, de mesmo sabendo da dor, gerar a vida, né? Uma vida nova está nascendo. Quer dizer, essa dor, eu escuto de muitas mamães falando isso. A dor é terrível, mas saber que uma vida nova está nascendo é recompensador. Mas há dores, né, que não fazem sentido nenhum. Exatamente. Há dores que não fazem nenhum sentido. Quer dizer, o seu velho pai morreu sofrendo uma dor desgraçada. Quer dizer, uma dor, vamos chamar aqui uma dor inútil. E aqui vem a pergunta, que eu gostaria que... Isso aqui não é para mim responder, nem para ninguém, mas é para nós ficar refletindo. É a pergunta que eu sempre tenho me feito. Hoje, quando alguém me pediu para fazer aqui essa conversa, me voltou a essa questão. Como se tem dor horrorosa, inútil, que nessa dor do pai desse meu amigo, né? Eu fico pensando, qual foi o ganho humano?
Qual foi o ganho humano diante dessas de pessoas que sofrem dores horrorosas, né? Que eu saiba, apenas a consciência apaziguada do médico que dormiu em paz por haver feito aquilo que o costume, não é, mandava. Costume que frequentemente se dá nome de quê? De ética. De ética. Não é? Bom, um outro velhinho querido, de 92 anos, também cego, surdo, não é? Todos, como é que diz, os infecteres, né, sem controle, numa cama, de repente, um acontecimento feliz. De repente, um acontecimento muito feliz. O coração, puf, parou. E pode falar assim, com certeza fora o seu anjo de guarda, né? Que assim punha fim em sua miséria, na sua dor desgraçada também, né? Mas o médico, veja bem, mas o médico, movido pelos automatismos, vamos chamar assim, né, costumeiros, apressou-se a cumprir o seu dever. Ou seja, debruçou-se sobre o velhinho e o fez respirar de novo. A gente mete o pau muitas vezes nos médicos, mas tem essas coisas aí. Sofreu inutilmente por mais 2 dias antes de tocar de novo o acorde final. Vamos xingar o médico agora por isso? O que a gente faz? Quer dizer, pode até me dizer, né, que o dever dos médicos, fazer todo o possível para que a vida continue, é uma coisa legal, uma coisa ética. Né? Eu também, né, da minha forma, luto pela vida. Luto dramaticamente. Agora, a literatura tem o poder de ressuscitar o quê? Os mortos. A literatura tem o poder de ressuscitar os mortos. Aprendi isso com um grande teólogo chamado Albertus Schweitzer, um alemão, né? Que a reverência pela vida, que vai escrever um livro chamado A Reverência pela Vida, é o supremo princípio ético do amor. Termino dizendo aqui o seguinte, colegas. Mas o que é vida? O que é vida? Mais precisamente, o que é a vida de um ser humano? Diante de tudo isso que eu estou colocando aqui, né? O que é e quem a define? Né? Vamos chamar assim, o coração continua a bater num corpo aparentemente morto. Estou cansado de ver isso. Ou serão, como é que diz, os zigue-zagues nos vídeos, né, dos monitores que indicam a presença de ondas cerebrais. Eu estou dizendo, estou fazendo toda essa volta danada aqui para dizer que o ritual do morrer, ou como diz o Darcy Ribeiro, do se morrer, tem todo um sentido, tem toda uma característica aí que temos que prestar muita atenção nisso. Para a gente ir gradativamente, eu diria o seguinte, tendo essa, como é que diz, essa empatia com o morrer, com a finição da nossa estada aqui. E a gente, a gente cai naquela coisa também, é o seguinte, nós, eu e outros aí, quer dizer, o fato é que, olhando para a empiria, nós temos um tempo de ano, que pode ser daqui a pouquinho, ou mais uns 20, 30 anos, ou menos, sei lá. Quer dizer, então, a finitude não é medida por esse tipo de cronos aqui. Porque se a gente entrar por aí também, o que vai acontecer conosco? Vamos cair numa depressão, ou ficar doido, loucos, malucos, etc. E deixar de fazer o que nós estamos fazendo. Então o sentido da vida não está na frente. O sentido da vida está em você reencantá-lo no aqui e agora. Porque o caminho é a vida. É caminhando que se abre o caminho. Essa é a questão. Então, eu diria que, eu quero depois dizer que, eu quero confessar fazer uma confissão, eu diria aqui, minha mesmo, para nós encerrar nossa conversa aqui. Ok? Bom, com isso, nós estamos fazendo esse papo,
Opa, tá aqui também meu co-irmão Paulo Gatelli. Na hora, diz ele aqui que na hora H ninguém quer morrer, né, Paulo? Quer pular fora do barco mesmo. Isso aí. Muito bem, Paulo. Paulo Gatelli, nosso companheirão aqui que tem nos ajudado aí nessas andanças do mundo da vida. Muito bem. Eu confesso que na minha experiência de pessoa, na minha caminhada, aí, nunca me encontrei com a vida sob a forma de batidas de coração ou ondas cerebrais. Nunca. Nunca passei por isso. Nem sei se vou passar, ou se é amanhã, ou que dia, nunca passei por isso. Já tive várias vezes em CTIs, né, UTIs, já acudi muitas vezes acidentes drásticos, né? Já tirei pessoas viradas o pedaço, mas eu nunca passei por essa situação. Quer dizer, então, a vida humana não se define, aqui eu quero ser bem incisivo, a vida humana só tem certeza de uma coisa, a vida humana não se define biologicamente. Não, a vida humana não se define pela biologia, nem pela fisiologia. Quer dizer, permanecemos, na verdade, humanos, enquanto existe em nós o quê? Podemos chamar aqui de maluco, né? Enquanto existe em nós o quê? A esperança de beleza, e a esperança de alegria. Ou seja, a beleza e a alegria que constitui a base fundamental da vida. Hoje, esse dia atrás, quando eu entrei um pouco nesse debate, alguém veio com um monte de esporão de galo para cima de mim. Tudo bem, pode ficar com seus conceitos, me deixa em paz aqui. Deixa eu com a minha beleza e com a minha alegria. Pode ficar com seus pretextos. Aliás, pode ficar com seus conceitos também. Com as suas definições. Com o seu credo. Com o seu dogma. Com o seu puritanismo. Com a chave que você tem já da certeza. Pode ficar tudo para você. Mas só não me rouba a beleza e nem a alegria. Porque alguém que tem isso, vive bem e morre bem. Beleza e alegria é a condição da vida emprazerada. Por isso que quem está na relação amorosa está invadido da beleza, está invadido da alegria. Não está aborrecido, não está, como é que diz, triste, não está, eu chamaria assim, depressivo. Por isso que eu não quero saber desse negócio de definir a vida pela biologia. Nós somos biológicos, evidente que somos, mas a vida não se define só pela soma do latejar dos músculos, ou do sangue que corre na veia. Nós somos beleza e alegria. Isso não é biológico. Porque morta a possibilidade de sentir a alegria ou de gozar a beleza, o que acontece? Veja bem, o que acontece com a nossa corporeidade? Aliás, deixa eu dizer outra coisa aqui. Que coisa miserável até hoje, né? Quanta desgraça contra o corpo. Quanto medo do corpo, quanta aberração, quanto puritanismo selvagem contra o corpo. Né? Que judiação, que judiaria. Jesus amado, eu fico imaginando quanto sofrimento, né? Quantas pessoas morrem de fato entravado no corpo, na corporidade. Eu não estou dizendo que corpolatria, é longe disso. E também se alguém está, né, aqui na minha comunidade, muita gente, não sei o quê. Não, aqui também não estou falando de mercado da pornografia, não é isso não. Estou falando da beleza, do encantamento do corpo, do gostar do corpo. Que o dia também que nós tiver o corpo destravado, muito dessas sacanagens miseráveis que há por aí, vão acabar, vão ficar sem graça de acontecer, de acometer. Então, morta essa capacidade da alegria e da beleza, o corpo se transforma numa casca de cigarra vazia. É isso aí. Todo mundo conhece que eu estou falando de cigarro, né? O corpo virou uma casca. Pode até ser bonita, mas oco, sem ressonância nenhuma. Muitos dos chamados recursos heróicos, eu até anotei isso aqui, não é? Muitos dos recursos heróicos para manter vivo um paciente são, do meu ponto de vista, uma violência ao princípio de quê? Da reverência pela vida. Muitas vezes é isso. Porque se os médicos dessem ouvidos ao pedido que a vida está fazendo a eles, veja bem, ouviriam dizer, liberta-me.
Darcy Ribeiro, que fugiu de uma vez da UTI antes de morrer. Liberta-me, que a vida quer liberdade, liberté. Então, comovi-me com o drama do jovem francês Vicente Humbert, de 22 anos. Né? Há 3 anos, cego, surdo, mudo, tetraplégico, vítimas de um acidente automobilístico, comunicava-se, né, por meio de, como é que era, de gestos de dedos. E depois eu fui estudar um filósofo da mesma época lá, Rosenwald, que descreveu o livro só piscando para a mulher, só através dos olhos. E a mulher entendia direitinho, a mulher falava palavras, batia um olho ou outro, era capaz de escrever o livro. Chama, como é que é o nome do livro dele? Estrela, não me fugiu o nome aqui, não é? Veja bem. Então ele comunicava através, por meio de um único dedo, né, que ele tinha, né, que podia movimentar. E foi assim que escreveu, veja bem, um livro muito lindo, muito fantástico, que dizia: morri em 24 de setembro de 2000. Desde aquele dia eu não vivo. Eu não vivo. Faz-me viver. Faz-me viver. Para quem? Para quem e para que eu não sei. Me faz-me viver. Para quem ou para que eu não sei. Implorava que lhe desse o direito de morrer. Isso aqui é uma coisa que eu quero falar devagar, porque isso aqui pode me causar muitas celeuras, mano. Direito de morrer. A gente fala com tanta facilidade, direito de viver, não é isso? Mas e o direito de morrer? Será que é um direito? Como as autoridades movidas pelo costume e pelas leis, pelas normas, se recusasse, sua mãe realizou seu desejo. A morte o libertou do sofrimento. Dizem as escrituras sagradas, diz a Bíblia, né? Para tudo há o seu tempo. Há o tempo para nascer e o tempo para morrer. O tempo para nascer e o tempo para morrer. Né? A morte e a vida são contrárias. É dois contrários. Morte e vida são contrárias. Agora, a vida sai da morte. Esse é o ponto fantástico aqui, né? A vida sai da morte. Com isso vem a coisa que fantástica que São Francisco de Assis nos ensina. Se isso é o assertivo, ele vai dizer que morte e vida são irmãs. Minha irmã morte. Minha irmã morte. Francisco de Assis. Estou com ele anotado aqui no pé do meu computador. Então, com isso, a reverência pela vida exige que sejamos sábios, que tenhamos sabedorias, que tenhamos sabor, que tenhamos saber. Para o quê? Para permitir que a morte chegue quando a vida deseja isso. Isso eu aprendi de um grande colega do Rio Grande do Sul, Bertilo Brot, não é? Que, talvez parafraseando o grande filósofo Epicuro, né? Epicuro vai dizer o seguinte: não, eu com a morte não temos problema. Que quando ela chegar, eu não estou mais aqui, e enquanto eu estiver aqui, ela não está. Bom, não sei até que ponto que resolve, mas o fato é que é esse contraponto aqui, muito inteligente, né? Bom, ou seja, é importante isso, né? Permitir que a morte venha quando a vida deseja isso. Então eu cheguei a sugerir uma nova especialidade médica, né? Que é brincadeira minha um pouco, tá? Que é simétrica a obstetrícia, né? Que é, na verdade, o que? Humorienterapia, né? Humorienterapia. Ou seja, o cuidado com os que estão morrendo. Cuidado com os que estão morrendo. Cuidado com os que estão morrendo. Não deixar morrer só. Eu quantas vezes já estive em UTI, pensando no grito último aquele, falar aquela palavra: não me deixe só. Não me deixe só, não me deixe só. Então, eu diria assim, que a missão da morienterapia seria cuidar da vida que se prepara para partir. Preparar também para morrer. Preparar para se morrer. É disso que eu estou dizendo quando eu falo da pedagogia
da morte, é disso que eu estou dizendo. Não estou dizendo aqui uma coisa de microtério. Fora disso. Estou falando desse lance aqui. É uma questão ética que eu estou propondo, na verdade. Começamos pela pedagogia e chegamos na ética. Que é o quê? Ser, como é que diz? Companhia no momento da passagem. Por isso que eu acho que quando se morria em casa, que colocava a vela na mão, rezava aquele dito popular, que quase que a pessoa que estava para a gente quase que dizia um tchau mesmo, sei. Eu acho que era muito mais confortador do ponto de vista humano do que você receber já o seu ente querido no caixão já arrumadinho, já com etc. Com todo respeito a isso. Que no fundo atrás disso também há uma indústria desgraçada também atrás disso. Né? Sei lá, gente, eu fico aqui pensando muita coisa, mas estou terminando mesmo. Viu? Quando a gente ia no velório, que a gente escutava o prego batendo noite adentro, né? Lá os carpinteiros, lá os marceneiros fazendo o caixão lá da pessoa, tal, serrando, etc. Eu acompanhei muito isso. Quando eu era criança no Mato Grosso, eu acompanhei alguns velórios, que o caixão era feito dentro de casa, na casa, né? E de repente viu o caixão, colocava a pessoa lá dentro e aquele negócio todo. Hoje, bom, não quero estar entrando muito nesse detalhe aqui, não é? Mas a gente tem que pensar nisso também. O ritual do se morrer. O ritual da morte. Então, vou cuidar para que a pessoa, né, seja mansa. Né? Cuidar para que a pessoa não tenha dores. Né? Que a pessoa morra cercada de amigos. Né? Longe de UTIs. Né? Já encontrei a padroeira, né, para essa nova especialidade. Sabe quem é? Pietà. Essa ideia me surgiu lá quando eu estive na Itália, pela última vez. Eu fui lá bem pertinho da Pietà, que eles mudaram, tá perto agora do túmulo do São João Paulo II. Eu me veio essa ideia, não sei porquê, mas é Pietà. Pietà de Miguelangelo. Tá? Com o Cristo morto nos seus braços. Nos braços daquela mãe. Que o morrer deixa de causar medo. Quer dizer, no braço daquela mãe, o morrer deixa de causar medo. Então, meus amigos e minhas amigas, termino por aqui dizendo o seguinte, que sintamos animados, eu diria, esperançosos, e que diante da morte tenhamos a vida. Porque a vida nos encoraja a olhar para a morte, para que a morte nos ensina que ela mesma é uma sábia conclusão de vida. Eu agradeço vocês por ter me escutado até aqui. Muitíssimo obrigado. E a minha pretensão aqui não foi ensinar, nem dar lição para ninguém, mas falar um pouco da experiência, um pouco dessa reflexão. Que tenhamos a possibilidade de voltar a conversar e bater um papo sobre isso. Que nesse tempo de coronavírus, Covid-19, se fala de muita morte, mas eu acho que está se pensando pouco na morte. E quando se pensa pouco na morte, a vida pode estar sendo relativizada. Boa noite, muitíssimo obrigado pela companhia.